Olá, eu sou Raquel e vim falar com vocês sobre doenças de variantes genéticas. Uma delas são as doenças monogênicas ou mendelianas. Você sabe o que é isso? Doenças monogênicas ou mendelianas são condições em que a causa primária pode ser atribuída a uma única variante genética definida, ou seja, afeta um único gene. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem aproximadamente 10 mil distúrbios monogênicos conhecidos e, embora muitos sejam individualmente raros, a sua prevalência global coletiva ao nascimento é de aproximadamente 1%, e eles representam quase 20% dos casos de mortalidade pediátrica em países mais desenvolvidos. Essas condições genéticas geralmente seguem 3 padrões distintos de herança. Podem ser autossômica dominante, autossômica recessiva e ligadas ao X. Hoje, especialmente, vamos definir o que seria essa ligação com o X, já que a doença que iremos trabalhar está presa nesse nicho. Doenças ligadas ao X ocorrem quando o gene com uma variante genética está no cromossomo sexual X. As enfermidades que decorrem desse tipo de herança ligadas ao sexo surgem com grande frequência nos homens e raramente nas mulheres. Neste vídeo em específico, iremos trabalhar com 2 alterações genéticas de herança ligada ao X. São elas a distrofia muscular de Duchenne e a de Becker. Vamos entender o que são elas agora? Duchenne e Becker têm mais características em comum do que se imagina. As 2 doenças são de herança recessiva, ligadas ao cromossomo X, sendo as mães assintomáticas e que passam para o filho XY, que será afetado. As 2 doenças também são causadas por alterações no mesmo gene, chamado de DMD e localizado no braço curto do cromossomo X, de loco XP21. Esse gene contém 79 exons, portanto, é muito grande. E essa característica o torna um gene com diferentes pontos susceptíveis à mutação genética. É justamente esse fator determinante que diferencia essas 2 distrofias. Mas esse assunto veremos adiante. O DMD produz a proteína distrofina, que está presente na membrana do músculo e confere papel fundamental na estabilidade da fibra muscular. Na ausência, ocorre a fraqueza e a atrofia do músculo. As principais mutações que causam essa condição são a deleção e duplicação. A gravidade dessas doenças vai depender de onde ocorrer a mutação, e como foi dito, é exatamente essa ocorrência que diferencia essas 2 distrofias. Mas você já se perguntou qual o fator primordial que difere a gravidade da doença? Vamos entender. Em Duchenne, a gravidade da doença se dá devido à mutação, que ocorre de 2 formas. Quando a mutação é no início do gene, o que ocorre é a anulação total da produção da proteína distrofina. Quando ocorre no meio do gene, vai gerar uma proteína não funcionante, uma proteína que perde a sua função. Essas 2 condições causam uma doença neuromuscular muito grave, caracterizada por fraqueza e perda de massa muscular rapidamente progressiva, devido à degeneração dos músculos esquelético, liso e cardíaco, que não tiveram a ação da proteína para manter sua estabilidade. Já em Becker, a mutação ocorre do meio para o fim do gene e se irá produzir parte da proteína funcionando. Mesmo que esse funcionamento seja num grau baixo, vai ocasionar sintomas mais tardios e a manifestação da doença se desenvolve lentamente. Depois dessas informações, você deve estar se perguntando quais os sintomas dessas doenças. Entre Duchenne e Becker, há semelhanças e diferenças de sintomas. Começaremos inicialmente pelas semelhanças. Ambas são caracterizadas pela fraqueza dos músculos, incluindo o músculo cardíaco e os músculos da respiração. Também são comuns o atraso motor e cognitivo, distúrbios de marcha, que fazem o afetado andar no bico do pé, atrasos de linguagem, aumento das panturrilhas devido à troca de massa muscular por gordura,
Também se vê dificuldade gradual para caminhar, correr, saltar e subir escadas entre os afetados. Quedas frequentes também são comuns. Perda de massa muscular, enfraquecimento dos músculos do pescoço e dos braços, cansaço excessivo e perda de equilíbrio e coordenação. Agora precisamos prestar atenção nas diferenças entre as duas doenças. A distrofia muscular de Duchenne é mais comum e mais grave. Ela tem incidência de 1 para 3.500 homens, enquanto a distrofia muscular de Becker é mais rara, uma vez que sua incidência é de 1 para 10.000 homens. Em Duchenne, a apresentação dos primeiros sintomas ocorre logo na infância, entre os 3 a 5 anos de idade, enquanto em Becker o aparecimento é mais tardio, por volta dos 11 anos de idade. Duchenne apresenta baixa expectativa de vida, enquanto Becker tem uma expectativa de vida um pouco maior, devido à idade do aparecimento dos sintomas. A progressão da doença é mais rápida em Duchenne, enquanto em Becker essa progressão é mais lenta e gradual. As crianças afetadas por essas doenças genéticas degenerativas do tecido muscular demonstram geralmente os mesmos sintomas, mas em idades diferentes. Essa condição genética estará em contínua progressão. Em Duchenne, agirá de forma mais rápida e grotesca, enquanto em Becker será mais lenta e tardia. A maioria dos meninos acometidos com a distrofia muscular de Duchenne tornam-se dependentes da cadeira de rodas desde os 11 anos de idade, e daí por diante a doença apenas progride, os deixando susceptíveis a desenvolver pneumonia e outras doenças como insuficiência respiratória restritiva. A maioria vem a falecer por volta dos 20 anos de idade. Para que isso não aconteça, é necessário ter um diagnóstico prévio e acompanhamento médico. O diagnóstico para essas doenças pode ser clínico, a partir da análise da história da criança, da progressão da doença, dos déficits no desenvolvimento motor e cognitivo, da avaliação da idade e dos sintomas, se serão leves ou grosseiros. Outro teste é o genético molecular. Esse constitui a principal base do diagnóstico, juntamente com a dosagem laboratorial de enzimas musculares, já que, nos afetados, os níveis séricos de creatina quinase estão acentuadamente aumentados. O exame irá constatar se essa enzima está alterada ou em níveis normais. O tratamento para essas doenças precisa ser multidisciplinar, com o acompanhamento de um médico para manejar os medicamentos do afetado, além de um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e um nutricionista. Sobre os medicamentos, é importante lembrar que são à base de corticoides, portanto, é necessário um manejo muito eficaz para evitar os efeitos colaterais. O aconselhamento genético aos pais também é muito importante. A partir dele, teremos conhecimento se a mãe, que geralmente é assintomática, tem alteração no gene que pode ser transmitido para seus filhos. Hoje você aprendeu sobre a distrofia muscular de Duchenne e a de Becker. Se você ainda tiver alguma curiosidade sobre doenças monogênicas ou mendelianas, pode procurar um vídeo aqui do lado. Teremos outros